Há um chamado de Jesus no Sermão da Montanha que vai além do que os ouvidos humanos estavam acostumados a ouvir. Em Mateus 5, dos versículos 27 a 37, ele não apenas cita a lei, mas revela a essência do que Deus espera do coração humano. Ali, o mestre fala sobre o adultério, a pureza, o divórcio e os juramentos, mostrando que a vida cristã não se limita a regras externas, mas a uma profunda transformação interior. Ele convida os seus discípulos a viverem não apenas na superfície da obediência, mas na profundidade da sinceridade, da santidade e da integridade. Essa mensagem, embora proferida há 2000 anos, ainda ecoa poderosamente em nossos dias, porque fala ao coração humano, à tentação, à fidelidade e ao valor da própria palavra. Se você deseja compreender como viver a pureza que Jesus exige e a verdade que ele almeja, fique até o final, pois esta palavra pode transformar o seu caminhar espiritual. E antes de prosseguirmos, eu te convido. Curta este vídeo, deixe nos comentários como Deus tem falado com você, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para não perder nenhuma mensagem. Jesus inicia esta sessão dizendo: "Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo que todo o que olhar para uma mulher com cobiça já adulterou com ela em seu coração." Aqui temos algo revolucionário. A lei dizia: não adultere. Em outras palavras, não pratique o ato físico da traição. Mas Jesus vai mais fundo. Não basta evitar cair no adultério físico. O coração e os olhos também devem ser guardados. Ele expõe que o pecado não começa no momento da ação, mas no desejo que brota dentro da mente e do coração. Ele chama os seus seguidores a vigiarem seus pensamentos e intenções. Essa palavra é especialmente necessária num mundo saturado de imagens, estímulos e tentações. Se no tempo de Jesus era possível cair simplesmente por um olhar ou desejo, imagine hoje, quando a imoralidade se espalha pelas telas, redes sociais e anúncios. Jesus não condena apenas o ato, mas o cultivo do desejo impuro, porque ele sabe que é ali que o pecado é concebido e levado a cabo. E isso nos leva a refletir: como temos guardado os nossos olhos? O coração é moldado por aquilo que constantemente vemos, lemos e nos alimentamos. O adultério físico é a consequência de um coração que não foi guardado. É por isso que Jesus é radical ao dizer: se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor para você perder uma parte do seu corpo do que todo o seu corpo ser lançado no inferno. Ele não está falando literalmente de mutilação física, mas de uma decisão espiritual drástica. É um chamado à renúncia. Se algo nos faz tropeçar, devemos cortar isso de nossas vidas. Pode ser um hábito, um conteúdo, um relacionamento tóxico, algo que parece pequeno, mas que tem o poder de afastar o coração de Deus. Muitos querem seguir Jesus sem abrir mão de nada. Mas aqui ele ensina que o seguir o reino envolve sacrifício. É melhor perder um prazer momentâneo do que perder a eternidade. A segunda parte deste ensino aborda o divórcio. Ele diz: também foi dito: aquele que se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto em caso de imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada, comete adultério. Mais uma vez, Jesus confronta a interpretação superficial da lei. Naquela época, o divórcio era tratado com casualidade, e muitos homens se separavam por qualquer motivo, tratando as mulheres como descartáveis. Jesus corrige essa visão e mostra que o casamento é uma aliança sagrada diante de Deus, e não uma conveniência temporária. Ele eleva o padrão. O casamento deve ser preservado, e a quebra dessa aliança tem sérias consequências espirituais. O que aprendemos aqui? Primeiro, que Deus valoriza as alianças. O casamento não é apenas um contrato humano, mas uma união espiritual estabelecida diante do Senhor. Portanto, deve ser tratado com seriedade, respeito e fidelidade. Segundo, compreendemos que o verdadeiro amor exige perseverança, perdão e compromisso.
Vivemos em tempos em que os relacionamentos se tornaram descartáveis, mas Jesus nos chama a viver alianças que reflitam a fidelidade de Deus. A dureza do coração humano leva à ruptura, mas a graça de Deus é capaz de restaurar, curar e renovar relacionamentos quebrados. Essa palavra nos convida a rever nossos valores e a honrar as alianças que fazemos diante de Deus e das pessoas. Jesus aborda então um terceiro ponto: os juramentos. Ele diz: vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez ao Senhor. Mas eu lhes digo: não jurem de modo nenhum, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. O que Jesus está ensinando aqui? Que a integridade de um discípulo deve ser tão sólida que nenhum juramento seja necessário para ser acreditado. No seu tempo, era comum as pessoas fazerem votos, promessas e juramentos para dar mais peso às suas palavras. Mas, na prática, isso revelava uma falta de caráter. Se alguém precisava jurar pelo céu ou pela terra, era porque sua palavra não tinha valor por si só. Jesus então estabelece um padrão simples e poderoso, que o seu sim seja sim e o seu não seja não. Isso é um chamado à verdade, à honestidade e à coerência de vida. Esse ensino é extremamente relevante nos dias de hoje. Vivemos em uma sociedade onde a mentira é normalizada, onde as pessoas dizem o que convém, mudam de posição conforme os interesses e onde as palavras perderam o seu valor. Jesus nos chama a resgatar a integridade, a sermos transparentes, dignos de confiança e fiéis. Um cristão não deve viver de aparências, mas ser alguém cuja palavra tem peso porque é sustentada pelo caráter. O sim deve ser compromisso e o não deve ser convicção. Isso reflete o próprio caráter de Deus, que é fiel e verdadeiro. Ao juntarmos esses três ensinamentos sobre pureza, casamento e integridade, percebemos que Jesus não está preocupado apenas com os atos externos, mas com o coração. Ele mostra que o adultério começa no olhar, que a quebra do casamento começa na dureza do coração e que a mentira começa na falta de integridade interior. Ele vai à raiz do problema. Enquanto a lei focava na aparência, Jesus foca na essência. Isso nos lembra que ser cristão não é apenas seguir regras, mas viver uma transformação de dentro para fora. É permitir que o Espírito Santo modele nossa mente, nossas intenções e nosso caráter, para que possamos refletir o próprio Cristo. Portanto, este texto nos desafia em três áreas práticas. Primeiro, a guardarmos o nosso coração e os nossos olhos, cultivando a pureza em meio a um mundo impuro. Segundo, a honrarmos as alianças que fazemos, especialmente o casamento, com seriedade e fidelidade. Terceiro, a vivermos com integridade, deixando que a nossa palavra seja digna de confiança, sem a necessidade de juramentos. Essas três áreas refletem o caráter de Deus e o reino que Ele deseja manifestar em nós. E talvez você esteja se perguntando: como podemos viver à altura de um padrão tão elevado? A resposta está na graça de Deus. Não podemos fazê-lo por nossa própria força, mas o Espírito Santo nos capacita a viver em santidade, fidelidade e verdade. Quando nos rendemos ao Senhor, Ele transforma nosso coração, fortalece nossos relacionamentos e nos dá coragem para viver com integridade. Este texto não é apenas um peso de exigência, mas uma oportunidade de experimentar a vida abundante que Jesus oferece. Se esta palavra falou com você hoje, eu te convido. Curta este vídeo, deixe um comentário sobre como Deus tem te moldado nessas áreas. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscreva no canal para continuar recebendo palavras que edificam a fé. Que o Senhor nos ajude a viver com pureza, fidelidade e verdade, refletindo a luz de Cristo em cada área da vida.